Olá, eu sou a Valéria e este é o canal Astro Brilhar. Vim fazer uma leitura de tarô previsões para o mês de março. Tá valendo para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, então assista. Eu tenho Sol em Câncer, assista a leitura de Câncer. Tenho Ascendente em Gêmeos, assiste assim, a leitura de Gêmeos, assiste a leitura de conforme você tem ali no seu mapa, dá lá uma olhadinha rapidinho e volta aqui para assistir cada signo seu, tá bom? Desses aspectos importantes para você. Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, ou se você tiver outros aspectos que você acha importante, assiste também o signo onde está aquele planeta que é importante para você, tá bom? Aproveita e já, se você tem aquele amigo, aquela amiga que gosta de uma leitura de tarô, já aproveita e compartilha esse vídeo com ela, arrumando ali o incenso que tá vindo uma fumaça forte aqui. Já compartilha esse vídeo com ele e com ela também, para quem gosta aí dessas leiturinhas do tarô, que são, olha, vou falar a verdade, hein? Traz aí um direcionamento importante pra gente viver o nosso mês, pra gente viver a nossa vida, a nossa semana, né? Não, vamos combinar que traz sim. Então vamos lá, cancerianos, vamos ver o que tudo isso junto quer dizer para vocês. Esse rei de copas aqui, a gente tá falando da parte de amor e relacionamentos, tá? Com ás de copas e o ás de pentáculos. Temos dois naipes de copas e temos aqui um naipe de ouros para vocês aqui na parte de amor e relacionamento. Esse rei de copas tá falando que esse mês de março, cancerianos, está pedindo para vocês terem um controle emocional muito grande. Cancerianos têm uma tendência de a ser muito emotivos, muito emocionais, mas o tarô tá pedindo para você ter um controle emocional na sua parte de amor e relacionamentos. Então, e o tarô tá pedindo isso, sabe? Para você ter mais maturidade emocional nas suas relações. Então, se você tá casado, se você tá solteiro, adeque aí no seu contexto de vida. Não tô falando com canceriano específico, então adeque aí no seu conselho de vida. Se você quiser uma leitura na sua energia pessoal, aí você pode marcar uma consulta particular comigo, que eu deixo o link aqui na descrição e no comentário fixado. Mas aqui o tarô, de uma forma geral, para os cancerianos que estão assistindo esse vídeo, controle emocional, maturidade. O rei de copas é aquele que ele já passou por várias situações na vida dele, até que ele chegou na plenitude da emoção, sabe? E aqui, como a gente tá falando de relacionamentos, se você tá passando por dificuldades na relação, o tarô tá pedindo, olha, você precisa controlar essas emoções. Você precisa olhar as coisas, não é de forma mais fria, mas é de forma mais... não se entregar tanto às emoções, mas você olhar aquilo com mais, como se você se olhasse como uma terceira pessoa. Então, se você está vivendo uma questão emocional de relacionamento, você sai um pouquinho daquele loop que você está vivendo, seja muito positivo ou muito negativo, adeque ao seu contexto de vida, porque as polaridades são sempre importantes para a gente ficar um pouquinho de olho. Mesmo que seja, eu tô vivendo aquele amor, aquela plenitude maravilhosa, mesmo assim fica um pouquinho de olho, porque o rei pede para você ter esse cuidado. Então você vê aquela situação que você tá vivendo, tenta se olhar de terceira pessoa e veja, olha, Valéria, no meu caso, por exemplo, olha, Valéria, você tá se entregando demais, você tá sendo muito teimosa, você tá sendo muito descontrolada nas relações, descontrolada emocionalmente. Vamos segurar um pouco? É isso que esse rei, ele tá falando aqui para você. E você tendo esse controle no seu relacionamento, canceriano, eu vejo aqui com esse ás de copas que novas coisas aconteçam para você. Então, se você já está no relacionamento, controla aí se é muito ciúme, se é qualquer coisa que possa estar acontecendo que esteja em exagero. Esse rei, ele pede assim, olha, aquilo que está em exagero precisa ser controlado nesse mês de março aí no setor de relacionamentos. Você conseguindo equilibrar, controlar, eu vejo aí coisas novas acontecendo para você. Se você tá sozinho, o que você quer para um relacionamento? Também é um mês, para quem tá sozinho, é um mês para você colocar ali, olha, sabe o poder da manifestação? Aquilo que a gente quer, a gente tem que co-criar primeiro no mental para depois vir para o físico. Então você vai lá, eu tô sozinha, eu tô solteira, quero arrumar um novo amor, quero arrumar alguém. Então vai lá, pega o seu poder, o controle emocional, que é a manifestação, tá muito ligada ao controle emocional. Vai lá, idealiza aquela pessoa que você quer, do jeitinho que você quer viver um amor, viver um relacionamento. Faça isso porque eu vejo novas coisas acontecendo para vocês cancerianos, para nós cancerianos, nesse mês de março, tá? Coisas
positivas. O Ás de Copas, ele fala muito assim de bênçãos, sabe? Então, você controlando as emoções, se você tiver a figura de alguém que te desestabiliza também, né, nessa parte de amor e relacionamentos, alguém que tem uma autoridade emocional sobre você, também tá uma hora de você, opa, vamos dar um EPA, vamos dar um controle aí nesse mês de março para vir coisas novas, ou vai vir coisas novas, amores novos, melhores relacionamentos, ou vai vir uma fase melhor para você no relacionamento. E o que você não deve fazer, cancerianos e cancerianas? É deixar se controlar mesmo, ver esse ás de pentáculos como sombra. Então é o quê? É você se sentir pequeno, é você se sentir incapaz, é você se sentir preso, você se sentir que não tem como melhorar essa situação emocional. Se tiver uma figura de alguém que te oprime nessa questão de relacionamento, dá um EPA, não tenha medo de dar esse EPA, sabe? Não tenha medo de colocar limites, porque se você não colocar limites nessas questões de relacionamento, você não vê essa nova possibilidade, você não deixa que o campo se abra para vir essa nova possibilidade. Mas, de forma geral, cancerianos e cancerianas, está muito positivo para você nesse mês de fevereiro, essa parte de amor e relacionamento, desde que você consiga ter domínio, controle das suas emoções, controle e domínio das suas relações, para que você consiga abrir as portas para vir uma nova fase, vir um novo amor, vir uma nova possibilidade. Não tendo medo e não se oprimindo, né? Não se deixando, as coisas não tão boas, eu não vejo perspectiva de melhora. Não faça isso, não se polarize na negatividade, sabe? Se permita a ter o controle, se esforce a ter o controle emocional com fé. Esse Ás de Copas fala também de fé, né? De você se abrir para o novo, com fé, com boa vontade, para receber as bênçãos que podem chegar para você nessa parte de amor e relacionamentos, tá bom? Vamos ver aqui parte de financeiro, trabalho, o que o tarô vem falar para você, canceriano e canceriana. Então, veio aqui esse cavaleiro de espadas, então eu vejo mudanças acontecendo para você nessa parte de financeira, nessa parte de trabalho. Eu vejo que vem mudanças para você, canceriano. São mudanças rápidas que chegam para você. Pode ser mudanças de coisas que vão ter essa alteração mesmo no mês de março, mas pode ser mudanças também de novas ideias, de novas possibilidades, de novas perspectivas ou de uma criatividade que chega para você e através disso você cria algo novo para você, tá? E veio como luz esse imperador. Então, assim, foram ideias novas que chegaram para você, novos projetos, proposta de trabalho, proposta de financeira, controle, autoridade. Se chegar para você coisas novas é porque você merece. Você merece, você assume aquilo como seu e vai lá com autoridade, com força de vontade. Aqui, ó, mais uma vez eu sinto uma energia de necessidade de vocês terem mais um posicionamento de liderança nesse mês de março, sabe, cancerianos? E é uma liderança. Valéria, eu tenho um trabalho, um posicionamento que eu não sou líder. Eu não tenho esse posicionamento de líder. Mas você é líder de quem, meu bem? Você é líder de você mesmo, a pessoa mais importante desse mundo. Você é líder de você mesmo. Não precisa ser líder de mais ninguém. Você tendo autoridade sobre você mesmo, e eu falo isso. Valéria, mas como assim eu ser líder de mim mesma? Porque às vezes a gente faz coisas que a gente não quer fazer. A gente faz coisas por impulsos, a gente faz coisas por efeito manada e não faz as coisas que nós deveríamos fazer para ter o sucesso profissional, o sucesso financeiro na vida. Então, esse mês, olha, líder de si mesmo, tá? Você pode ser um bom líder para as outras pessoas, sim, mas primeiramente para você, tá bom? O que a gente faz para a gente reverbera para os outros. Então, primeiramente, foco em você. Vai vir. Então, eu vejo essas possibilidades novas chegando, eu vejo ideias criativas chegando e chega rápido, tá? Esse cavaleiro de espadas tem uma pressa. Eu vejo os cancerianos também. Pode ser que vocês estejam com essa vontade de mudança, de querer coisa nova, de querer fazer um novo projeto. Eu vejo vocês com essa energia, sabe, canceriano, sabe, de querer criar, de querer fazer acontecer, sabe, esse cavaleiro de espadas nessa casa, nessa questão de profissional financeiro, é a vontade de fazer e acontecer. Então faça
Faça isso, mas com autoridade, com autonomia, com liderança, com foco, com constância, com objetivo, que é toda essa luz desse imperador que ele veio aqui para vocês como luz, né? Então, o que o imperador ele pede? Ele pede assim, ele tá aqui sentado nessa posição assim, olha, eu fiz tudo que eu precisava fazer, sabe? Tudo que eu precisava fazer, eu fiz. Tudo que eu precisava direcionar a minha energia, eu fiz. Agora eu tô aqui, agora eu colho, entendeu? Então, faça isso por você, que eu vejo possibilidades muito positivas. Veja aqui esse 6 de copas como sombra. O que esse 6 de copas como sombra ele fala para mim, cancerianos? O canceriano, ele tem muito esse ímpeto de se doar, né? De servir, de ajudar, de aconselhar, de pensar muito nos outros, de pensar muito na família. Não quer dizer que você não deva fazer isso. Mas esse cavaleiro de espadas com esse 6 de copas, o tarot tá falando assim, olha, canceriano, você quer cuidar muito dos seus, você quer compartilhar muito, você se doa muito, só que se você não conseguir atingir aquilo que você deseja, se você não conseguir atingir uma satisfação, se você não conseguir pegar essas oportunidades e se dedicar a elas, você não vai conseguir cuidar dos seus, porque você vai tá sempre naquele sentimento de falta, porque eu cuido dos meus, mas eu preciso cuidar dessa minha parte financeira, sabe? Eu vejo essa necessidade de cuidar da parte profissional e financeira, mas ao mesmo tempo cuidar da família, cuidar da casa, cuidar a doação mesmo emocional que eu vejo aqui, porque a gente tá falando de um naipe de copas. Então, cancerianos, esse mês de março, você não vai abandonar sua família, você não vai abandonar as pessoas que são importantes, mas você vai precisar se colocar um pouco em primeiro lugar esse mês de março, sabe? Para você conseguir atingir as suas metas, você vai precisar se colocar em primeiro lugar, porque esse imperador ele pede isso, olha, faz o que você deseja. Você quer satisfação profissional? Você quer satisfação financeira? Então cuida disso, foca nisso, não vai abandonar. Mas, às vezes, será que você não está se doando demais? Você fica muito preocupado com questões que você pensa nos outros e esquece de você e não atinge suas metas, não atinge os seus compromissos? Então, é importante você parar para pensar nisso, sabe, cancerianos? Pensa nisso. O quanto que eu estou me doando para o outro, que eu me dou demais e não consigo focar nos meus objetivos para me sentir aqui, ó, satisfeito como esse imperador. Reflete sobre isso nesse mês de março e, ó, regaça as mangas e vai com foco em busca dos seus objetivos, que o caminho está bem favorável, de novas oportunidades chegarem, de novos objetivos chegarem, de novos projetos chegarem. Esse imperador fala também de uma questão financeira que pode chegar para você, mas toma cuidado do quanto que você está se doando. Do quanto que você está se doando que afeta o seu emocional, tá bom? Agora vamos para o conselho espiritual, cancerianos. Conselho espiritual veio a temperança, mais uma energia aqui de equilíbrio vindo para vocês, com o rei de pentáculos e um pajem de pentáculos. Olha que interessante, né? A temperança, eu vejo aqui a espiritualidade falando para vocês, cancerianos e cancerianas, a energia do controle, né? Novamente surgindo aqui, eu falei sobre isso lá na parte de amor e relacionamentos, e falei também sobre isso com o imperador, que tá tudo relacionado, né? Porque o autocontrole, ele acaba abrindo as portas para que as coisas aconteçam na nossa vida. E a temperança veio aqui para afirmar, olha, controle emocional, controle material, controle mental, sabe? A temperança é o controle de tudo, é a pessoa que está íntegra em si e controlada. Nesse mês de março está muito importante essa frequência, essa energia para vocês, cancerianos e cancerianas, tá? Por quê? Você tendo esse controle mental, emocional e material, que não é fácil, tá? A temperança, ela é uma carta que todo mundo fala que a maioria das pessoas fala assim, essa carta é tão morna, essa carta é tão insossa, né? É o caminho do meio. Gente, é a carta mais desafiadora, porque a gente conseguir se controlar, seguir o caminho do meio, de cuidar de si mesmo, não ficar preocupado com o que os outros estão falando, não ficar preocupado com os julgamentos, não ficar julgando as outras pessoas, não ficar se polarizando em emoções. E cancerianos e cancerianas, eu entendo muito bem, porque eu sou,
tem uma dificuldade de não se polarizar muito grande. Por quê? Num dia a gente pode estar com o emocional super, hiper, mega positivo, aconteceu uma coisinha, a gente vai por super, hiper, mega negativo. E essa temperança pede o quê? Controle, sabe? Vigilância dos pensamentos, conexão espiritual, sabe, cancerianos? Porque aí as coisas fluem para você na parte de amor e relacionamento, fluem para você na parte de financeiro também, tá? E aí veio esse rei de pentáculos como luz. Então, o que o tarô tá falando, a espiritualidade está falando para vocês? Controle emocional, mental, material, espiritual, se você tá gastando demais. Porque aqui, ó, rei de pentáculos. Então, é um mês que o tarô tá falando para vocês, cancerianos. Além desse controle, como que você tá cuidando das suas questões financeiras? Como que você está cuidando da sua segurança, da sua estabilidade, da sua saúde? Esse rei de pentáculos, ele fala do quê? Da completude material, seja financeira, seja de saúde, seja de segurança de vida, né? Estabilidade de vida. O que é segurança e estabilidade? É você ter onde morar e se sentir bem, é você ter as suas necessidades básicas de vida atendidas de forma que você esteja bem. Porque a gente só consegue se equilibrar quando as nossas necessidades básicas para ter uma vida foram atendidas. Só que aí eu tô falando de necessidades básicas atendidas, não aquilo que a gente quer por excesso, tá? Não quer dizer que você não tenha que ter sonhos de ter coisas melhores, mas para esse momento de equilíbrio, o meu básico tá atendido, eu consigo me equilibrar. O que eu quiser por acréscimo, aí é bônus, aí é lucro. Mas essas duas cartas juntas nesse mês de março olha para como estão as suas finanças. Gaste aquilo, o seu dinheiro, de acordo com que atenda às suas necessidades básicas. E economize os excessos esse mês de março, para que você consiga se sentir equilibrado, tá bom? Por que eu falo isso? Porque veio esse pajem de pentáculos como sombra. E o pajem de pentáculos, ele fala da imaturidade justamente nessas questões materiais. Imaturidade no cuidado com a saúde, imaturidade no cuidado com o dinheiro, imaturidade no cuidado com a casa, com a estabilidade daquilo que te traz segurança para a vida. Então, olhe para essas coisas esse mês, sabe, cancerianos? A minha saúde, como que tá? Tô cuidando? Tô fazendo exercício? Tô comendo melhor? Então é mês de começar. Equilíbrio. O meu trabalho. Ai, Valéria, ainda não estou conseguindo atingir aqueles projetos, aquela coisa que muda. Tá vindo mudança ali que eu já falei para você, mas aquilo que ainda não mudou, como que tá? Aquilo que ainda não mudou, tá equilibrado? Tá indo caminhando? Tô conseguindo, tá sendo sustentável para mim? Não tá? Então, alguma coisa você vai ter que fazer para equilibrar, porque muitas vezes não está por uma imaturidade nossa, entendeu? O que você está sendo imaturo nesses aspectos materiais da sua vida? É isso que o tarot está pedindo para você equilibrar. Se você é imaturo no seu trabalho, imaturo com o cuidado com o seu dinheiro, imaturo com o cuidado com a sua saúde, imaturo com o seu cuidado com o lar, com aquilo que te traz segurança e estabilidade, é isso que você tem que equilibrar, que a espiritualidade está falando para você. Você fazendo este trabalho de equilíbrio, que não é fácil, mas é possível, o tarot está falando aqui, é possível, você tem todo o necessário para fazer isso. Eu vejo aquilo parte de amor e relacionamentos dando muito certo, você colhendo aquelas bênçãos, eu vejo você também recebendo as possibilidades financeiras e profissionais e dando tudo muito certo para você esse mês de março, tá bom, cancerianos? Então, vamos lá. Mensagem entregue. Arcanjo Gabriel, entreguei a mensagem, agora é com você, tá bom, cancerianos e cancerianas?